Olá, tudo bem? Como que você está? Espero que você esteja bem, rompendo em fé com a graça de Deus. Passando por aqui hoje, para falar um pouco para você, um pouco com você, sobre a história da igreja. Você conhece a história da igreja? Você que é membro do corpo de Cristo, você que congrega em um ministério, você que é um obreiro, você que faz obra de Deus, evangeliza, você conhece a história da igreja? Muito dificilmente nós vamos nos conhecer de verdade se nós não conhecermos a nossa história. E conhecer a história da igreja é muito importante. Todos nós sabemos que a igreja iniciou em Jesus. Foi através do ministério de Cristo, quando Jesus prega para os primeiros discípulos, prega para André, irmão de Pedro, e André chama Pedro, ali Jesus já começa a sua igreja. Lembra que ele fala lá na frente em Mateus, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei? Então Jesus, quando esteve com o seu ministério aqui, ele começou a igreja. Ele ensinou seus discípulos, ele enviou seus discípulos. E após a sua morte, veio o Espírito Santo. Lá em Atos, o Espírito Santo trouxe poder àquela igreja. Não só poder, mas trouxe a presença do Cristo ressurreto para aquela igreja. Logo após a descida do Espírito Santo, a igreja começou a proclamar quem era Jesus. Começou a discipular, começou a acontecer muitas coisas. Atos diz isso, Atos dos apóstolos, as ações da igreja, a igreja cheia do Espírito Santo. E ali logo essa igreja começou a ser perseguida. Até meados ali, aproximadamente, do século III para o século IV, a igreja foi perseguida. E ali, depois de algum tempo, um imperador romano chamado Constantino trouxe uma mudança radical sobre a igreja. A igreja que antes era perseguida, agora era obrigatório ser cristão. E ali muitas mudanças aconteceram na igreja. A igreja deixou de ser de todo mundo, passou a ser só de algumas pessoas, só do poder dominante da época. A igreja perdeu muito tempo. Mas, passado 10 séculos, 11 séculos, com a reforma, algo diferente aconteceu. Aí veio aquilo que nós vivemos um pouco hoje como igreja. Então, eu quero parar por aqui, porque é muita coisa. Mas conheça a história da igreja. Ela é riquíssima. Ela vai ajudar muito você a conhecer você mesmo. Você que é um discípulo de Jesus. Então, eu desafio você. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais dessa outra parte, depois da reforma. Movimento pentecostal, tradicional, neopentecostal, movimento em células. Então, conheça a história da igreja. Que Deus abençoe você, ok?